Olá, seja bem-vindo aí à segunda aula, onde nós vamos falar sobre historiografia da realidade virtual. Vamos fazer uma viagem sobre a evolução da realidade virtual até os dias de hoje. Sempre lembrando que este curso de realidade virtual como apoio ao ensino é uma oferta do Instituto Federal do Espírito Santo, através do Centro de Referência do Informação e Educação à Distância. Esse curso ele foi idealizado pelas professoras Márcia Gonçalves de Oliveira e Vanessa Batestin, e ele é organizado por mim, Victor Hugo Quetin de Abreu. Então vamos começar aí. Esse já me conhece, então eu vou tirar a minha thumbnail aí, a minha visualização, para que vocês possam visualizar melhor aí as imagens e aí o gráfico, né, no caso os slides. E depois em algum momento eu devo aparecer de novo aí de volta na minha thumbnail aí, mas sem crise, valeu? Falou então. Bom, vamos começar, né? No ano de 1935, o Stanley Weinbaum ele escreveu um conto, né? Era normal que esses contos eles eram vendidos em bancas de jornal, e ele escreveu um conto onde um professor desenvolvia um óculos que ele conseguia se projetar quando ele colocava esse óculos em mundos paralelos, e nesses mundos paralelos ele tinha sensações. Então foi a primeira vez onde se idealizou um óculos que trazia sensações diferentes, cheiro, toque, através de colocar. Então é a primeira vez que se fala aí na questão do óculos de realidade virtual, né? Mas ainda não é a palavra realidade virtual. A palavra realidade virtual mesmo em 1938, quando o Anthony ele escreve uma peça. O Anthony ele é um dramaturgo francês, né, e ele usa a primeira vez a palavra realidade virtual. Ele usa para descrever interações técnicas da sua peça, né, como a queima de incenso, borrifar água nos espectadores. Então ele usa o termo la réalité virtuelle para falar sobre essas técnicas de interação com o seu público, né? Ele era um roteirista, diretor, dramaturgo, ator, escritor, poeta e anarquista. Então, ele era bem atuante na cena francesa, e ele criou pela primeira vez aí, né, o termo realidade virtual, né? Ele usou a primeira vez o termo realidade virtual. Em 1945, um casal, né, o Henry e a Thelma McCollum, eles criaram a primeira patente de uma espécie de óculos, né? Seria o Stereoscope Television Apparatus, que futuramente foi categorizado como o primeiro HMD, né? HMD é Head Mounted Display, que seria o display que é colocado sobre a cabeça, né? Então, dia 30 de outubro de 1945, esse casal eles vão lá e fazem a patente, e na verdade é um visualizador de imagens, né, estereoscópicas, que nada mais é do que uma espécie de óculos, daqueles óculos de três dimensões, que tem uma lente de uma cor e outra lente de outra cor, né, e uma lâmpada por trás. Então, eles fizeram a patente e registraram essa patente. Alguns anos depois, o Morton Helling ele vai e faz a primeira patente de uma máscara, né, de um head mount display mais robusto. Esse head mount display ele trazia som estéreo, ele trazia a opção de queima de óleo, de essência, né, um tubinho que trazia essência para o rosto da pessoa. Então ele tinha uma troca de slide durante a execução, a utilização. Então era várias imagens, né? Então ele
trouxe uma evolução daquela máscara criada lá pelo casal, né? Aí essa evolução, ela foi uma nova patente, né, no ano de 1960, e por sinal foi a primeira vez que foi utilizada comercialmente, né? Porque aí o Morton Helling não ficou só na patente científica, né? Ele foi lá e construiu uma máquina, e aí essa máquina é conhecida como sensorama. Essa máquina, ela trazia 3 vídeos, né? São 3 vídeos estereoscópicos que você colocava o rosto naquela máquina ali, aí você tinha um assento que vibrava, você tinha o som estéreo, você tinha a estereoscopia da máscara, né? E você tinha queima de essências ali, óleos, né? Então você tinha cheiro de floresta com a queima de algumas ervas e até mesmo o cheiro de óleo do carro queimado também. Então era um vídeo de corrida, né? Tinha um vídeo de rally, então ele era um cata-moeda, né? Então você colocava lá uma moeda de 25 centavos de dólar e assistia. Eu acho que eu procurei bastante, sim, saber se fez muito sucesso. Eu vi que ele não saiu da década de 60. Então, assim, se ele tivesse feito muito sucesso, ele tinha transposto a década de 60, tinha entrado na década de 70 dentro, e tinha tido novas versões. Então, o Morton Helling provavelmente não ganhou muito dinheiro com ele, porque ele não fez muitas outras versões do Sensorama, né? Ele ficou só nessa versão aí e não estourou uma década de utilização. Logo em seguida, né, o Sword of Damocles foi criado pelo Ivan Sutherland em 1968. Ele foi o primeiro óculos de realidade mista, né, realidade virtual e realidade aumentada, que tinha o posicionamento da cabeça, ou seja, ele conseguia criar um objeto na cena, na sala ou no ambiente, e você mexia a cabeça e aquele objeto permanecia naquele ponto ali, ele sabia que você estava fazendo uma movimentação. A patente desse óculos, a forma com que ele fez a triangulação, foi utilizada anos depois pelas operadoras de telefone para poder criar a estrutura da triangulação do GSM, por exemplo, né? Então, ele foi extremamente importante para a telecomunicação, esse pensamento dele de triangulação. E era uma triangulação feita no teto utilizando cordas, né? Então o capacete ele ficava preso no teto e conforme o usuário se mexia, as cordas elas puxavam roldanas ali e reposicionavam, passavam a posição da cabeça daquele usuário ali. Então ela sabia como é que fazia aquela movimentação através dessa estrutura aí de triangulação. Em 1970, aí a gente começa a falar da evolução da tecnologia da realidade virtual, que é quando entra a palavra hapticus, né? Que é a palavra grega, né? Que significa pertence ao sentido do tato. E essa palavra hapticus, ela é utilizada até hoje, ela é o sistema tátil da realidade virtual. Principalmente o Michael Knoll, ele tinha um laboratório lá no fundo da Bell, da Bell Telefones, que depois se tornou a TNT, né? TNT, uma das maiores empresas de telecomunicação dos Estados Unidos. Então, Michael Knoll é uma referência em inovação na área de comunicação nos anos 70 e 80, e ele era pago para criar tecnologias. Então, lá no fundo desse laboratório da empresa, ele desenvolveu a primeira estrutura de comunicação com computador tátil, ou seja, você passava informações, passava dados para o computador utilizando tato, né? Toque, né? Foi o primeiro contato ali. E ele só conseguiu patentear isso em 75. Então ele, na verdade, pela história, ele é o segundo, né? Porque em 73 teve uma patente, mas a criação dele mesmo, do projeto dele, foi em 1970. Então ele é o primeiro, mas ele só patenteou em 75.
Isso tudo está no livro dele lá, né? Um livro lançado em 2011, que eu até recomendo. Na internet tem algumas versões aí, você pode procurar, que ele faz um relato sobre como ele chegou à inovação das tecnologias nesse livro aí, né? Memórias, uma história personal sobre Bell Telefones, o laboratório da Bell Telefones, né? Então, eu não tenho em português, né? Eles não têm, só vai encontrar a versão em inglês. Em PDF se encontra, se não me engano ele pertence a uma faculdade, a licença dele, então você consegue encontrar a licença aberta. Em 1979, o Eric Howlett ele desenvolve uma técnica de fotografia chamada LIP. Essa técnica de fotografia LIP era Large Expanse Extra Perspective, um sistema óptico que tirava duas fotos na mesma câmera. Então, tiravam duas fotos na mesma câmera com pontos de vista diferentes, né? Meio que imitando a estrutura do olho humano, né? Você tem dois pontos de vista diferentes a partir do mesmo ponto, do mesmo foco, né? Você tem dois focos diferentes a partir do mesmo ponto, na verdade. Então, e você combina eles através de uma máquina. Então, o segredo não era nem tirar foto de duas fotos, né? Era a máquina que fazia a visualização, né? Uma máquina que você colocava a foto ali e usando lentes específicas e você criava a estereoscopia que dava um grau de impressão de três dimensões. Aí, né? Se a gente vê a foto que está como exemplo aí no slide, a gente pode ver na nuca dele ali, ele tem uma parte da fachada que está coberta na foto da esquerda e na foto da direita ela está mais visível, né? Que é mais ou menos o que acontece com o olho humano, que é, na verdade, a estereoscopia. Beleza, então a evolução nos anos 70 da realidade virtual foi tão grande, tantas pessoas importantes crescendo e empresas crescendo que a NASA decidiu entrar e oficialmente criou um laboratório só para a realidade virtual. Então a NASA passou a treinar e desenvolver tecnologias de realidade virtual. Isso aí foi muito importante e muito legal. Não só pela criação das novas tecnologias, né? Mas também pela capacitação da mão de obra nessas novas tecnologias, porque foi através da saída de pessoas da NASA que o Jaron Lanier ele criou a VPL, né? Então a VPL é a primeira startup do Vale do Silício que foi fundada para criar coisas de realidade virtual. Então, assim, o Jaron está até hoje, ele é um filósofo futurista formado em ciência da computação, que fala de realidade virtual desde a década de 80, que já criou várias coisas diferentes, e se você procurar na internet aí o nome dele aí, você vai ver várias entrevistas dele falando sobre o futuro da internet, o consumismo, o futuro da realidade virtual. Ele escreveu um livro muito legal agora em 2018 sobre o que vai acontecer quando as pessoas tiverem realidade virtual nas suas casas, mais acessível, né? E então assim, ele é um grande pensador, né? Que revolucionou e quando ele viu isso ele falou assim, não, pô, acho que o mundo pode consumir realidade virtual. Não só os laboratórios, não só as empresas. Eu acho que o usuário final pode chegar na loja lá e comprar um óculos de realidade virtual. Era isso que ele pensava na década de 80. Então, quando ele criou a empresa dele lá, a VPL, que era um laboratório de pesquisa, por sinal, que tinha até ex-funcionários da NASA e tudo mais, ele pensava que dessa forma, assim, eu vou criar uma luva, eu vou criar uma roupa, eu vou criar um óculos que o usuário final possa ir lá na loja e comprar e levar para casa dele e instalar no Macintosh dele e usar, né, usar no IBM ou no Macintosh dele e usar a realidade virtual, né, porque a realidade virtual até então era restrita a laboratórios, a empresas, não ao usuário final. Nisso, a gente também tem outras empresas se apegando aos consoles, né? Então, a Sega, ela lança na Europa
primeiro óculos de 3D, que é compatível ao Master System. Ele é um óculos que tem uma saída jack, 3.5, que o adaptador conecta no videogame, e ele tem 7 jogos. Não deu muito certo, tem poucos jogos, e ele trabalha com um tipo de tecnologia de 3 dimensões que não é muito agradável aos olhos do jogador, Em seguida, a Nintendo, que é a concorrente da Sega, a Sega lançou no começo do ano na Europa, a Nintendo no Japão, no metade pro final do ano, lança o Famicom 3D System com 6 jogos, uma com 7, outra com 6 jogos, sendo que só no Japão, só jogos em japonês, e também não teve assim uma grande aceitação, justamente porque não é um sistema que é agradável para a utilização, Já no caso da Power Glove, que foi um acessório mais utilizado, ele já teve uma quantidade maior de vendas, uma quantidade maior de jogos sendo utilizados, e uma até aparição em filmes e em banda norte-americana criando o nome dela com Power Glove. Então, assim, mesmo tendo só 2 jogos, tá? A Power Glove tem 2 jogos que só foram criados para especificamente jogar com a Power Glove. Você pode jogar todos os jogos do NES, do Nintendinho, como é conhecido, Nintendinho, vulgo Nintendinho, usando aquele joystick no pulso ali, na parte do pulso. Mas usando a Power Glove mesmo só tem 2 jogos. 2 jogos, Mas foi extremamente revolucionário, porque foi a primeira vez que um videogame deu suporte a um sistema áptico de interação. Então, assim, é extremamente novo, 1989. A evolução é muito, muito grande. Entra mais uma vez a Sega, A Sega em 93, durante um evento, anuncia que vai lançar um óculos novo de realidade virtual para um console dela chamado Sega CD, Sega Saturn, e não lança. Ela só anuncia, mas não sai do laboratório, não sai dos testes. Ela acaba não lançando, ela faz uma propaganda, faz algumas imagens, mas não bota no mercado, então ele não chegou a ser consumido. No ano de 95, a Nintendo lança o Virtual Boy, já é um console de mesa. Ele é uma estrutura que você coloca sobre a mesa e coloca o seu rosto sobre essa estrutura, extremamente desconfortável, com 22 jogos. É uma estrutura monocromática vermelha que faz a maioria das pessoas enjoar por causa da estrutura monocromática dele. Faz com que as pessoas tenham sick motion, que seria aquele enjoo que é causado pela troca intensa de imagens, movimentação rápida de imagens, e acaba não dando muito sucesso, As pessoas não conseguem ficar muito tempo utilizando ele por causa da posição na mesa e também por causa dos jogos dele. Mas lançou, uma tecnologia diferente e que fez o espaço dela no mercado. E aí eis que em 2012 um cara chamado Paul Luckey lança uma campanha no Kickstarter, que é o maior site de crowdfunding. Ele lança o Oculus Rift no crowdfunding. Ele pede $250 mil para fundar o projeto e ele consegue $2.400.000 para fundar o projeto. Ele consegue entrevista com os maiores atores do mercado de jogos, os maiores especialistas de desenvolvimento de jogos, que testam o óculos e ficam impressionados. E então ele na verdade apresenta esse aparelho aí,
esse aparelho quadrado, que é a versão que a gente conhece como DK1, que é Developer Kit 1, que é uma versão simples, perto da versão atual, simples em tecnologia, em capacidade de movimentação, em peso, em tudo mais, tá? Em chip e tudo, mas é uma versão que já dava uma impressão muito boa do que ela poderia se tornar. Então, por isso que ela conseguiu ele conseguiu arrecadar tanto dinheiro. E ele depois disso lançou o SDK2, né, o DK2, que é o Developer Kit 2, que era um pouco mais leve, tinha um pouco mais de viabilidade, mas ainda não dava suporte a nenhum dispositivo áptico. E por último, em 2016, ele lança a versão CV1, que é a Customer Version, né, a versão para o consumidor. E neste momento ele já lança aí com essas duas torres de infravermelho, essa versão que dá suporte aos controles de dispositivo áptico, né? Então tem dois controles que chamam Touch, né? Os óculos Touch. O Facebook fica tão impressionado, o Mark Zuckerberg fica tão impressionado que vai lá e compra do Luken a Oculus. Então hoje a Oculus pertence ao Facebook. E é claro que já tem novas versões, essa versão de 2016 já está ultrapassada, obsoleta. Ela é muito boa, por sinal, é uma versão que eu gosto bastante de usar, mas as versões atuais já estão com tecnologia superior, com infravermelho já foi substituído, já tem outras estruturas agregadas ali. Então, essa estrutura que foi lançada, ela é baseada numa tecnologia chamada Constellation System, né, o sistema de constelação, que nada mais é do que uma câmera de infravermelho, que é essa câmera que está desmontada aí, né, esse chip, a câmera, que lê um infravermelho, né, uma informação do infravermelho que vem de um óculos. Então, ele consegue ler 6 graus de dimensão, 3 eixos de rotação e 3 eixos de movimentação, XYZ de rotação e XYZ de movimentação, ou seja, você consegue se movimentar bastante e rotacionar bastante, que ele consegue identificar isso e botar isso no mundo tridimensional. E é isso que faz o negócio ser tão especial, muito especial, porque além de você estar projetando na tela, no olho do espectador, algo extremamente de alta definição, com campo de visão próximo ao real, você ainda tem uma movimentação com uma latência parecida com a real. O que você faz no mundo real acontece no mundo virtual. E é isso que faz o seu labirinto ficar confuso e o seu cérebro ficar enganando e sentindo que está no mundo virtual, no mundo real. Então é isso que faz a realidade virtual ser tão especial. É isso aí. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu tentei cobrir o máximo possível da evolução da realidade virtual para você entender aonde nós estamos hoje com a realidade virtual. Muito obrigado e até o próximo vídeo.